Bom dia a todos. Na oração de hoje a gente vai dar sequência aos fatos históricos que a gente tem trabalhado para falar sobre um período muito delicado que aconteceu na história brasileira que diz respeito ao período regencial ou regime das regências. Logo após a renúncia de Dom Pedro I, ninguém no Brasil poderia supor que Dom Pedro I abandonasse o país precipitadamente, como fez a 7 de abril de 1831. As forças conservadoras desejavam somente que ele regenerasse o seu ambiente, afastando-se de determinadas influências políticas. O resultado da inesperada abdicação foi a desordem, que se propagou a todos os recantos, provocando descontentamentos e sedições. A gente vai ver por que essas desordens começaram a acontecer a partir desse próximo slide aqui. Pela Constituição em vigor, o parente mais próximo do imperador, com mais de 25 anos de idade, deveria assumir o poder. Como nenhum outro membro da família real estava habilitado a ocupar o governo no lugar do jovem herdeiro do trono, o Império do Brasil passou a ser governado em caráter temporário por 3 regentes. Após pouco mais de 2 meses, deputados e senadores reuniram-se em Assembleia Geral e elegeram a regência trina permanente. O ato adicional de 1834 reformou a Constituição de 1824, criou as Assembleias Legislativas Provinciais, dando maior autonomia para as províncias decidirem questões que antes eram da competência do governo imperial. A lei também substituiu a regência trina permanente por uma regência una. O que aconteceu? Com a renúncia de Dom Pedro I, o Brasil ficou, entre aspas, acéfalo, porque Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade a esse tempo. E não havia, conforme acabei de ler, nenhum parente na linha sucessória do trono com idade hábil para poder assumir o poder. Então foi um regime de regência que foi instaurado a partir de eleições. Começou com uma regência provisória, após a eleição dos deputados e senadores, uma regência permanente, todas regências trinas, e finalmente o regime de regências unas. E essa regência interina, com imensos sacrifícios, iniciou seu trabalho de pacificação na Bahia, em Minas e em Pernambuco, onde inúmeros portugueses eram assassinados, sob o pretexto de antigos desforros dos movimentos nativistas. Os distúrbios militares proliferavam em toda parte, exigindo a mais alta cota de sacrifícios e dedicações dos verdadeiros patriotas. Por que isso aconteceu? Porque as províncias ganharam uma certa autonomia e o regime imperial ficou, de certa forma, enfraquecido. Então surgiram tentativas de fragmentação do território brasileiro. Algumas regiões buscaram a independência. E então havia os conflitos militares em razão disso. E, lá do livro do Humberto de Campos, que a gente está seguindo, né? A Guerra Civil continuou anos a fio, à sombra das matas, estendendo-se ao Pará com seu rastilho de miséria e de sangue. Muitos governadores foram barbaramente trucidados pela caravana sinistra da confusão e da desordem. Jamais a pátria do Evangelho atravessara tão perigosa situação, sob o ponto de vista social e político. O partidarismo envenenava todos os ambientes com a base de suas paixões desenfreadas, e não fossem os mananciais do pensamento e da economia, fixados por Ismael nas regiões do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas, que asseguraram a própria estabilidade nacional, talvez não pudesse o Brasil resistir ao elemento embrutecedor, que suprimiria para sempre a sua unidade territorial. Então, em razão desse risco de fragmento do território brasileiro, foi que eu coloquei essa imagem aí da bandeira do Brasil se quebrando. Porque com essas autonomias surgiram muitas revoltas. No Pará, a cabanagem, em outros lugares também houve movimentos desse tipo. A gente vai comentar especificamente sobre um deles aqui, que é a Farroupilha. Em 1835, rebentava o movimento republicano do Rio Grande do Sul, chefiado por Bento Gonçalves, que se propunha organizar naquela província uma república separada do país. Esse movimento separatista iria consumir grande coeficiente das energias nacionais, porquanto só terminaria mais tarde sob a ação pacificadora do Segundo Reinado. Em 1836, funda-se o Partido Conservador, com a aliança dos liberais e dos restauradores, caminhando a nação para o parlamentarismo. Então, não se sabia ao certo qual estratégia política adotar, diante de tantos conflitos que exigiam que as forças militares imperiais
intervissem bastante, principalmente diante dessa questão da Farroupilha, porque chegou a se proclamar a independência daquela região do Rio Grande do Sul, mas que o Império restaurou através da força. Houve muitos conflitos mesmo, realmente uma guerra civil, guerras civis fragmentadas em diversos interesses de desmembramento do território nacional, colocando assim em risco a unidade nacional. E percebendo, contudo, a exaltação dos espíritos em geral, os liberais solicitaram, em 1840, a declaração da maioridade do imperador, que na época contava 15 anos incompletos. Semelhante acontecimento representava um golpe nos dispositivos constitucionais, mas todos os políticos reconheciam no jovem imperante a mais elevada madureza de raciocínio e as qualidades que lhe exornavam o caráter. Uma comissão de homens influentes procura-o no Paço Imperial, obtendo seu imediato assentimento. E dentro de poucos dias foi Dom Pedro II declarado maior, por entre as mais sãs esperanças do país e sob a confiança dos mentores do alto, os quais seguiriam de perto a sua trajetória no trono. Então, diante de tantos conflitos entre os integrantes do Partido Conservador e do Partido Liberal, dessas guerras todas, houve certo grupo de pessoas optou por declarar a maioridade antecipada de Dom Pedro II, na esperança de que, com o restabelecimento do Império, o Brasil superasse essa questão do risco de fragmentação do seu território com um governo mais centralizado. E esse foi um movimento realizado para que houvesse algum resultado. E a gente vai comentar na próxima oração quais foram os desdobramentos disso. Mas o que ficou marcado desse período regencial foram as várias tentativas de fragmentação e o esforço dos regentes para que isso não acontecesse. E é isso que Humberto de Campos comenta. A regência ficava assinalada no tempo como uma das mais belas escolas de honradez e de energia do povo brasileiro. Todos aqueles homens que passaram pela regência foram compelidos aos mais elevados atos de renúncia pelo bem coletivo, praticando com isso verdadeiro heroísmo, a fim de que se conservasse intacto para as gerações do futuro o patrimônio territorial e a escola das instituições, na objetivação luminosa da civilização do Evangelho sob a luz cariciosa do Cruzeiro. Capítulo 24 do livro. Os regentes tiveram que usar muito da força, tiveram que, às vezes, intervir militarmente de uma forma forte, causando derramamento de sangue. Mas houve essa necessidade para se manter a unidade territorial, uma vez que estava nos planos de Ismael que toda essa imensidade do território brasileiro fosse preservada. Diante dos conflitos que surgiram, eles tinham essa necessidade. E foram verdadeiramente patriotas, apesar desse erro, digamos assim, de ter que praticar atos de força, mas com um objetivo maior, que era preservar o território brasileiro. E esse vai ser, então, o foco da oração. Gratidão aos regentes pelo esforço e renúncia exercitados para o bem coletivo e manutenção da unidade do território brasileiro. E também inserir vibrações de perdão e paz no campo do Brasil, buscando a harmonização e equilíbrios de todos os que participaram ou foram afetados pelos diversos conflitos ocorridos durante o período da regência, que, conforme dito por Humberto de Campos, foi um período de maior risco da pátria do Evangelho. Então, com esses conflitos locais, é necessário que a gente insira no campo do Brasil essas vibrações aí de paz e de perdão. Às 11 horas a gente começa o nosso trabalho. Muito obrigado.